Nós leremos juntos, queridos irmãos, Provérbios 22, 6. Provérbios 22, 6. Eu vou fazer uma leitura. As mulheres farão juntas uma segunda. Os homens farão uma leitura uma segunda vez. E todos depois, uma quarta vez, faremos a leitura. Primeiro o pastor, depois as irmãs, depois os irmãos e depois todos. As irmãs, quando lerem, vão dizer: instrui a menina. Instrui a menina. Os irmãos dirão: instrui o menino. E quando lermos todos juntos, vamos dizer: instrui a criança. Correto? Então eu vou ler a primeira vez. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. As irmãs. Instrui a menina no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Os irmãos. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Todos juntos. Instrui a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Amém? Pode sentar-se, amados irmãos. As palavras que acabamos de ler são muito familiares aos nossos corações. Quem já não as leu alguma vez? Quem já não as ouviu alguma vez? Quem já não as declamou alguma vez? Tenho certeza que os crentes, aquelas pessoas habituais em frequentar a sua igreja, têm tido contato com essa passagem de maneira tranquila, de maneira até familiar. Este é um dos aspectos ligados a este provérbio. O outro aspecto é que essas palavras parecem que na prática não estão sendo tão reconhecidas como as reconhecemos na doutrina. Parece que na parte de execução da vontade de Deus não há tanta prontidão quanto há na vontade do exame, do conhecimento e até mesmo da declamação da palavra de Deus. O assunto da educação da criança, o assunto da paternidade, o assunto da responsabilidade paterna não é novo. O tema da educação, eu creio, tão antigo quanto a humanidade, sempre se falou. Agora, o que se constata, meus amados irmãos, é que a criança, a vasta maioria das crianças, realmente não é treinada do modo como deveria ser. Não é treinada da maneira como deveria ser. E como é que nós sabemos que uma criança não está sendo treinada do modo como deveria ser? A resposta é porque quando crescem não estão seguindo a Deus. A resposta é esta: a maioria das crianças não está sendo treinada da maneira como deveria ser, porque quando crescem não estamos vendo estas crianças servir a Deus. Essa semana passada, um dos temas do programa da Silvia Popovic, programa de grande audiência na tarde, era sobre o convívio dos namorados. E o que me deixou estarrecido foi que a orientação do programa, a direção filosófica que levava o programa, era no seguinte sentido: a pergunta era esta: você permitiria que a sua filha recebesse o namorado em casa, para dormir em casa com o namorado? Essa é a pergunta. E no auditório, para ser entrevistada, estava uma mãe. A mãe sentada
de um lado uma menina de 17 anos, de um lado um menino que não tinha mais do que isso também, e ela perguntou para essa mãe, a senhora que está vivenciando esta prática, o que a senhora quer dizer? A senhora que permite a sua filha dormir com o namorado em casa, por que a senhora faz isso? E a mãe então explicando por que ela fazia isso, etc, etc, etc. Então, uma demonstração, um exemplo explícito da finalidade do programa. A finalidade do programa é dizer aos pais que isso deve ser praticado pela sociedade brasileira. Mas vou além. Ela não estava satisfeita em mostrar ali um exemplo vivo dessa prática proposta. Ela mandou repórteres a várias partes da cidade de São Paulo e até outras capitais, shoppings e esquinas de ruas e praças, e perguntando: você, se tivesse uma filha, 16, 17, 18 anos, solteira, você acha que você deveria oferecer a sua casa para dormir com o namorado? Proporção de 4-1. 3 dizendo que sim, que é melhor em casa do que deixar na rua e não sabe o que está acontecendo e com quem está andando. Melhor saber que está ali em casa. 3-1. Uma resposta disse: isso é contra a família. Esta prática conspira contra a família brasileira. Isso vai destruir, vai corroer a sociedade brasileira. Aí volta o programa para o estúdio. E a Silvia então chama a terapeuta. Dali a terapeuta. Ela não está satisfeita com o exemplo da mãe que explicitamente leva sua filha na televisão para dizer: essa menina está dormindo com o namorado na minha casa porque eu quero. Ela não ficou satisfeita em fazer a pesquisa em vários lugares fora e colher de 4-1 testemunhos favoráveis a essa prática. Como chama uma terapeuta e diz: e agora, terapeuta, é verdade isso, que isso conspira contra a família? Isso aí ameaça a família? Resposta da terapeuta: que família? Impressionante, impressionante. Se eu não visse com os meus olhos, eu não acreditaria. Que família? Irmãos, nós estamos colhendo realmente o fruto daquilo que semeamos lá atrás. Toda vez que o inimigo quis um efeito devastador na sociedade, ele conspirou contra a família. Vocês podem estudar na Bíblia que sempre as coisas acontecem no âmbito familiar. O primeiro pecado no mundo foi uma conspiração direta contra a família. O primeiro homicídio no mundo foi um homicídio dentro da família. Quando Josué chegou à terra para começar a conquista, ele falou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele sabia que se os israelitas fraquejassem na questão familiar, eles não teriam vitória. Poderiam até vencer no combate, mas perderiam no espírito. Em 1993, um acidente naval com um dos maiores navios da frota britânica chamou a atenção de equipes de pesquisadores. Era o chamado Derbyshire. O Derbyshire era um navio de transporte, era um cargueiro monumental, quase 200 metros de convés, 90.000 toneladas de ferro para levar cargas ao redor do mundo. Ele saiu da Inglaterra com destino ao Japão, com destino a Tóquio. Ele contornou o Atlântico, passou lá pela África e ia subindo para o Japão, e já chegando ao Japão, soube-se que ele enfrentou uma tormenta, um tornado. Mas até aí tudo bem, aquele navio foi projetado para enfrentar esse tipo de problema. Não há coisa nenhuma a admirar aí. O projeto é feito para enfrentar esse tipo de ondas. A tripulação é treinada para se comportar no navio de maneira compatível com um tipo de experiência como essa. Nada de extraordinário. De modo que o navio prosseguiu normalmente. O Derbyshire seguiu normalmente a sua rota
para o destino. Não houve nenhum pedido de socorro, o rádio não pediu nenhum pedido de socorro, a tripulação não comunicou absolutamente nenhuma emergência. Mas este grande barco de 90 mil toneladas desapareceu da noite para o dia. As primeiras buscas acharam apenas na rota uma grande mancha de óleo e apenas um bote salva-vidas, mas sem ninguém dentro. A tripulação de 42 homens desapareceram junto com o barco. Uma pesquisa sem precedentes, eu acho que depois daquela do Titanic, a mesma equipe que fez o resgate do Titanic foi para esse local e depois de uma investigação criteriosa, descobriram o barco a 4.000 metros de profundidade. O barco havia implodido, quer dizer, ele havia se desfeito em pedaços. Não como o Titanic. O Titanic praticamente está intacto. Ele está cortado ao meio, mas ele está intacto. O Derbyshire estava em pedaços. Eles desceram um robô com câmeras e então com projeção colorida, trouxeram as imagens para os monitores. Foram tiradas 140 mil fotos. 140 mil fotos submarinas foram tiradas pelo robô. O robô filmou dos escombros do navio 3.000 horas de vídeo. 3.000 horas de vídeo. E agora aquela equipe queria saber o que tinha acontecido. O que foi que afundou este barco? Foi uma colisão? O que aconteceu? Imediatamente a hipótese de colisão foi descartada. Não havia nenhum outro barco, destroços de nenhum outro barco perto. O que teria acontecido? A proa, descobriram que a proa, a parte da frente do navio, havia se desprendido por alguma coisa. E quando a proa se desprendeu, em questão de 10 minutos, as outras partes do porão do navio se encheram, houve um afundamento quase que instantâneo do barco, e então a pressão imensa, repentina, é que fez causar a implosão. Não houve possibilidade de ninguém escapar, não deu tempo. E foi um trabalho de pesquisa maravilhoso. No final de 3.000 horas de vídeo, 140 mil fotos tiradas e vários especialistas estudando cada parte dos destroços, eles chegaram a uma incrível conclusão. O navio era formado de 16 tampas de compartimentos. E eles descobriram que uma tampa, a tampa que estava lá na proa do navio, lá no pontinha do barco, essa primeira tampa ou foi esquecida aberta, ou não resistiu à primeira onda que varreu o convés do navio e levou a tampa do primeiro compartimento. O fato de ter levado essa primeira tampa do compartimento fez com que se enchesse completamente a proa de água. Toneladas e toneladas de água entraram na proa, o que fez então com que se desprendesse a proa do navio. E quando isso aconteceu, o resto foi simples. Eles descobriram que por causa de uma simples tampa, de 2 metros e pouco por 1 metro e pouco, uma tampa de 2 metros e pouco por 1 metro e pouco, ou mal afixada, ou mal projetada, fez o barco todo afundar. Eu fico pensando que na família, eu fico pensando que na sociedade, o ponto vulnerável, o X da questão, da segurança, para que a sociedade, para que a família enfrente as tormentas da vida, está nas pequenas comportas. A criança. Permite-me, pois, uma palavra hoje, meus queridos irmãos, de exortação, no bom sentido, uma palavra de advertência para nós, porque, vou dizer uma coisa para os irmãos, para o mundo não tem jeito. A Bíblia diz que vai de mal a pior, os homens irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Mas qual é o papel do servo de Deus? Qual é o papel da família de Deus, do homem e da mulher de Deus? Judas nos diz: tende piedade de alguns, arrebatando-os do fogo.
O trabalho da igreja é salvar de incêndio. Esse mundo está incendiado por diversos tipos de comportamento contrários à vontade de Deus. Está incendiado pelo pecado, as labaredas da imoralidade, as labaredas do egoísmo, as labaredas da violência, as labaredas do relativismo moral, as labaredas de um egoísmo crasso. Estão mergulhando este mundo num incêndio que vai culminar com a destruição total da espécie humana. O trabalho do crente, pois, é um trabalho de salvar de incêndio. E o que se salva de incêndio é lucro, porque vai queimar mesmo. Então, ao receber essas exortações, embora sejam coisas familiares e simples para você, ensina o menino no caminho que deve andar, ensina a menina no caminho que deve andar, ensina a criança no caminho que deve andar, meu querido irmão, não despreze. Temos falado muito em família, marido e mulher, mas é preciso falar em família, paternidade responsável, ensinar ao nosso povo como criar filhos. Nós precisamos aprender como criar os nossos filhos, e a Bíblia tem muito a dizer a esse respeito. Esteja certo, pois, que se você desejar treinar o seu filho para ser um homem de Deus, a sua filha para ser uma mulher de Deus, você deve levar a sério essas admoestações. Primeira dica: se você deseja treinar o seu filho e a sua filha, treine-o no caminho que ele deve seguir e não no caminho que ele quer seguir. Primeira dica: treine a sua criança no caminho que ele deve seguir e não no caminho que ele quer seguir. A Bíblia diz que a criança abandonada a si mesmo não vai dar muita coisa não. Se você abrir lá em Provérbios 29, versículo 15, está escrito na palavra de Deus: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Queridos, não nos enganemos, porque as inclinações naturais do homem para o pecado, isso desde o mais verde dos seus tempos, há uma tendência natural, há uma propensão natural para o mal. As crianças não têm propensão para o bem. Certamente elas não têm ainda toda a capacidade para percorrer o caminho do mal, mas elas têm potencialidade para percorrer. Então a questão do dever, o caminho que deve seguir, e isto tem que ser feito o mais cedo possível. Cada mês que passa, cada ano que passa, vai tornando a situação mais inflexível. Essa vontade pervertida que nós já temos de nascimento vai se cristalizando em atos não repreendidos, atos não disciplinados, atos não chamados à ordem e responsabilidade imediatamente. E a Bíblia demonstra a força dos atos. Os atos fazem os hábitos, e os hábitos fazem o caráter. Então, quanto antes a autoridade paterna se fizer sentir, conduzindo a criança no caminho que deve seguir e não no caminho que ela quer seguir, melhor. Eu estava fazendo meu exercício esta semana, não sei se foi segunda ou terça-feira, meu exercício habitual de fim de tarde, ali no Parque do Carmo. Uma tarde muito gostosa, e eu venho ali, meu exercício, e olho ali na frente um homem com um garoto de uns 9, 10 anos de idade. Eu achei linda a cena, porque é um pai jogando bola com o filho. Coisa bonita, rara nesses dias, não é? O pai ter tempo para ir para um parque e jogar bola com o filho. Beleza, pega aí, filhinho, joga a bola. Aí o menino jogou a bola para ele. Eu estou maravilhado, coisa maravilhosa, se todo pai fizesse isso. De repente o pai chutou a bola, e o pai parece que não tinha muita familiaridade, né? E a bola foi no sei aonde. Mas esse menino começou a xingar esse homem, cada palavrão, que alguns eu aprendi naquele dia, eu não sabia.
impressionante o que esse garoto de 9 anos disse para o pai naquela hora. Resposta do pai: menino, para de falar isso, senão o guarda vai te levar para fora do parque. Ainda bem que eu já estava aquecido, que eu acelerei o passo. Eu vou sumir daqui, vou sumir. Primeiro, esse menino nunca foi treinado. Nunca foi treinado. Porque a primeira vez que ele dissesse um palavrão na frente do seu pai, se a vara tivesse funcionado, se tivesse consultado o doutor Correia, ele nunca mais faria isso. Primeira vez. Não houve a intervenção. Agora esse pai perdeu completamente o controle da criança. O pai precisar chamar a polícia para controlar um filho de 9 anos, meu irmão, é fim do mundo. E eu fiquei com pena da criança. Porque ela é vítima de uma situação, de uma negligência, uma paternidade irresponsável. Um pai despreparado para criar um filho. Treine a sua criança no caminho que deve seguir e não no caminho que quer seguir. Porque o caminho que nós queremos seguir não é o caminho que devemos seguir. Segundo lugar, treine a sua criança com ternura, com afeição e com paciência. Esse rigor disciplinar que precisa existir tem que ser equilibrado com algo chamado afeto. A criança tem que perceber, sentir que é amada. Você tem que transmitir, deixar a sua criança perceber que você a ama. A dureza e a severidade sem amor trancam o coração. Não é suficiente simplesmente a correção da vara, a correção da repreensão e do castigo, hoje banidos, né? A psicologia moderna diz que não pode castigar a criança porque vai traumatizar. A Bíblia diz que tudo que fizermos deve ser feito com amor, inclusive a disciplina e o castigo. A Bíblia diz que Deus castiga o filho que Ele ama, porque aqui filho que é amado está sem disciplina. Se vocês estão sem disciplina, vocês não são filhos, são bastardos. Então a ternura, a afeição, a paciência devem equilibrar o rigor da disciplina. E tem que ser exercido na hora certa e na dose certa. Eu diria o seguinte: esse equilíbrio entre o amor, a afeição pelo filho, a ternura pelo filho, a afeição, a paciência de cuidar, tem que ser mesclado com o amor, a ponto de que evitar o filho tenha medo de você. Olha o desafio nosso. O nosso filho deverá respeitar-nos, mas não ter medo de nós. Deu para entender? Porque quando nós repreendemos com amor, o amor lança fora o temor. A Bíblia diz que o amor, o verdadeiro amor, lança fora o temor. Eu li essa passagem e não entendia. Mas o que tem a ver o amor com medo? O que tem a ver o amor com medo? O verdadeiro amor lança fora o temor. Nós pensamos que o contrário de amor é ódio, não? Então o versículo deveria ser bem o contrário do amor sem o ódio. O amor, o verdadeiro amor lança fora o ódio, mas não é assim que está escrito. Está escrito que o verdadeiro amor lança fora o temor. Então a medida da disciplina tem que ser a ponto do respeito do filho, mas não o medo dele. Então treine o seu filho com ternura, com afeição e com paciência. Na balança da educação,
da disciplina, da orientação espiritual do filho, de um lado, o exercício da disciplina, do castigo, sem dúvida nenhuma. Mas tem um momento para isso. Depois de certa idade não adianta mais. Não adianta. Se não foi feito no momento correto, depois disso não adianta mais. O castigo físico não tem mais efeito. Acabou o efeito. E do outro lado da balança, a afeição e o amor. Em terceiro lugar, treine com a convicção permanente em sua alma de que tudo depende de você. Tudo depende de você. Você sabia disso? Mas pastor, tudo no futuro do meu filho depende de mim? Tudo no futuro do nosso filho depende de nós. Mas onde é que está a graça de Deus? Pastor, eu não posso converter meu filho. Verdadeiramente, nenhum de nós pode converter o nosso filho. Só Deus pode converter os nossos filhos. Sabe de uma coisa? O instrumento que Deus usa somos nós. E eu não sou responsável, eu não sou capaz por converter o meu filho. Mas eu devo treiná-lo com a convicção na minha alma de que essa conversão de alguma maneira depende de mim. Às vezes nós nos escondemos de tal maneira nesse mistério de que Deus é que converte. Isso é verdade, que nós lavamos as mãos e dissemos, bem, eu não tenho responsabilidade com isso. Isso aí Deus tomará providências. Treine o seu filho com a convicção permanente de que esta alma, você é o primeiro evangelista, você é o primeiro pregador, você é o primeiro pastor, você é o primeiro profeta, você é o primeiro mestre do seu filho. Quarto lugar, treine-o com uma convicção no seu coração. A alma do seu filho é a primeira coisa que importa. Treine-o com esta convicção. A alma do seu filho é a primeira coisa que importa. Nós precisamos dar escola? Evidentemente precisamos dar escola. Nós precisamos dar as melhores coisas, a melhor educação, os melhores treinamentos. Nós precisamos orientá-los na vida profissional? Sim, nós precisamos. Mas a coisa mais importante é a alma do nosso filho. É a coisa a ser considerada. Se como pais ou como mães, nós nos voltarmos para essa tremenda prioridade, eu preciso me empenhar para que meu filho seja um homem de Deus e a minha filha uma mulher de Deus. Essa é a chave, senhores, para instruir a criança nesse caminho. Quinto lugar, treine-o no conhecimento da Bíblia. Treine-o no conhecimento da Bíblia. Senhores, nós não podemos fazer nossos filhos amar a Bíblia. Eu não posso fazer meu filho amar a Bíblia. Não posso fazer minha filha amar a Bíblia. Isso só o Espírito Santo pode fazer. Mas eu posso providenciar para que ele esteja familiarizado com ela. Eu posso providenciar para que ele esteja familiarizado com ela. E o melhor momento para isso é no começo da vida dele. Nós subestimamos a capacidade da criança de assimilar os valores. Uma criança assimila e entende as coisas muito mais do que nós imaginamos. Nós pensamos que uma criança não sabe o que é pecado, não tem noção de juízo, não tem noção do amor de Deus, não tem noção de igreja, não tem noção de perdão, não tem noção de confissão, de culpa. Tem! Eu tenho um testemunho pessoal a dar. Fui ensinado em minha casa um respeito muito grande pela Bíblia. Mamãe está aqui sentada no primeiro banco. E a noção mais recuada que eu tenho de qualquer coisa relacionada a Deus foi quando mamãe se aproximava de mim e dizia: meu filho, leia a Bíblia é a palavra de Deus. Não foi um pastor que me disse isso, não foi um sacerdote,
não foi um livro de teologia, não foi meu professor na escola. Quem me disse essas palavras foi mamãe dentro de casa. E não foi uma vez só, não, várias vezes. Eu não me converti naqueles dias. Eu não fui imediatamente pegar a Bíblia e fui ler. Sem dúvida alguma, algum tempo se passou. Mas a primeira semente, quando eu fui ouvir alguma coisa de Bíblia, quando eu fui ouvir alguma coisa de pregação, aquele respeito, só minha mãe só disse isso, a Bíblia é a palavra de Deus, várias vezes, aquilo aderiu ao meu coração. Eu passei a respeitar a Bíblia, não conhecia, nunca tinha lido, não sabia o seu assunto, mas uma coisa eu sabia, aquele livro é a palavra de Deus, porque mamãe falou, que coisa incrível, minha mãe falou que aquele livro é a palavra de Deus. E nós não sabíamos, certamente naquele momento, claramente, não é? Que um processo de conversão começou ali. Mas pastor, foi só isso. Nunca me esquecerei disso. Eu tinha vários livros, sempre gostei muito de ler. Eu tinha vários livros. Mamãe uma vez me comprou uma estante, ela me comprou uma enciclopédia. Eu gostava muito daquela enciclopédia da mocidade. Uma vez ela me comprou um livro de jovens, O Moço e Seus Problemas. Eu estava ficando adolescente e eu tinha vários livros na minha estante. E eu olhava para a Bíblia e dizia: esse livro é diferente. Que coisa incrível, meus queridos. Então crie no seu filho essa familiaridade. Lacre, cele no seu coração que a Bíblia é a palavra de Deus. Ninguém tirará isso. Essa base, esse fundamento que você coloca, ninguém vai tirar. Treine o seu filho no hábito de frequentar regularmente a igreja. Treine o seu filho no hábito de frequentar regularmente a igreja. Fale a seu filho do privilégio que é ir à igreja. Transmita a seu filho a valorização que você dá à igreja, a vibração que você tem, a antecipação que você espera o domingo, o momento de você estar no conjunto da congregação, a preparação criteriosa que você tem para a igreja, a solenidade, a alegria, a festividade, a importância que esse ato de adoração representa para você. Fale disso para ele. Fale ele do privilégio de juntar-se à oração com os demais, de poder concordar com os irmãos naquilo que pedimos. Fale dele que Deus está em todos os espaços, em todos os lugares, no coração do contrito, mas que Deus se faz presente de uma maneira especial na reunião do seu povo. Quanta negligência neste fato. Está frio, nós levamos nosso filho para a igreja. Está chovendo, eu não levo meu filho para a igreja. Qualquer razão é motivo para nós deixarmos de comparecer à igreja. Nós não estamos sabendo, mas estamos treinando nosso filho em uma atitude para com a igreja. Os seus olhos, os seus ouvidos, suas reações e emoções em relação à igreja serão uma resposta àquilo que eu estou alimentando essa alma. Eu quero dar também outro testemunho. A dona Estela está ali, a minha esposa. Os nossos 3 filhos são crentes, mesmo o que é doente, com certeza, testemunho de que é crente. Mas aquela mulher nunca teve uma desculpa para não trazer na igreja os filhos. Eu posso contar nos dedos de uma de minhas mãos as vezes em que ela ficou em casa e eu vim para a igreja sem ela estar comigo e os 3 conosco. Sendo que os 2 pequenos, diferença de 1 ano. A Estela e o Ronaldo na fralda.
É testemunho de alguém que está ao meu lado, que a mulher é sempre a carga maior das crianças. E a mulher que sabe a hora de alimentar, que tem que trocar, que tem que dar o banho, e aqueles cuidados especiais com a criança. A parte da mulher com a criança é muito mais aproximada, é muito mais junta, é epidérmico o negócio. E então, eu atribuo à conversão dos nossos filhos uma responsabilidade, uma parcela muito grande, mais a ela do que a mim. Mais a ela do que a mim. Eu colhi os frutos, eu preguei, eles se converteram com a minha pregação. Mas se eles se converteram com a minha pregação, foi o que a mãe trouxe. Era chovendo, era frio, era só... Essas crianças vinham para a igreja, voltavam para casa e não tinha uma desculpa. Nunca vi essa mulher dar uma desculpa. Hoje eu não vou porque está frio, não vou levar o Orlino. Os irmãos me desculpem dar um testemunho pessoal. Não quero parecer herói na história, mas o que eu conheço da minha experiência eu tenho que passar para vocês. Então, meus queridos irmãos, treine a sua criança a frequentar regularmente a igreja, regularmente. E vou dizer que o desafio vai estar nos dias frios. O desafio vai estar no dia que estiver chovendo canivete. É nesse dia que vai estar o desafio de você estar na igreja. Porque quando as coisas forem todas boas, qualquer um vai à igreja, qualquer um vai a qualquer lugar. Mas no dia que estiver frio, chovendo, alguma coisa assim, é nesse dia que a sua fidelidade à congregação se manifesta mais. Porque eu estou convencido que nenhum de nós, nos nossos tratos seculares, deixamos de comparecer por causa do mau tempo. Chega o patrão e diz: você não veio trabalhar? Não, já estava frio, senhor, 15 graus abaixo de zero, né? Ou não, eu não vou comparecer porque está chovendo. Já avisa antes, já pega a meteorologia, né? Previsão do tempo. Patrão, ó, segunda e terça eu não veio, está aqui escrito que vai chover. Ninguém faz isso. Treine o seu filho como ter fé. Treine o seu filho como ter fé. Mas pastor, ter fé é treinamento? Sim, senhor. Como é que começa o treinamento para ter fé? Inspirando o seu filho a confiar em você. Inspire em seu filho confiança em você. Quando você disser coisas para ele, diga coisas verdadeiras. Seja sempre verdadeiro. Que ele possa constatar nas suas afirmações, nas suas negações, nos seus conselhos, nas suas permissões, nas suas restrições, que é algo que ele pode confiar. E é nesse treinamento de confiança, que é o meu primeiro treinamento, é meu pai, é minha mãe, são as pessoas que estão junto a mim antes de eu nascer. Eu vou treinar a ter confiança. O ceticismo vem quando as pessoas mais próximas, os meus exemplos mais próximos, falham comigo. Eles frustram a minha confiança. Eu depois terei dificuldades em confiar no professor, na autoridade e em Deus. Se prometer alguma coisa para o seu filho, cumpra o que você prometeu para ele. Se não, não prometa. Transmita confiança. Seja fiel. Seja autêntico. E você estará treinando o seu filho a ter fé. Treine seu filho na desobediência. Melhor, treine seu filho na obediência, no hábito da obediência, combatendo a desobediência. Há uma decisão a ser tomada neste ponto, papai e mamãe. Decida fazer seu filho obedecer você. Decida isso. Meu filho vai me obedecer e a minha filha vai me obedecer cedo, não é depois de adolescente. Já perdeu o bonde. Depois de adolescente, não, já perdeu o bonde, não tem mais jeito. Você já criou uma situação irreversível agora. Mas se você fizer essa decisão antes de nascer, está esperando, esse vai me obedecer. Alguém vai dizer: coitado desse neném, coitado. E eu digo: coitado do neném, que Deus não fizesse, que o homem não fizesse essa decisão. Esse é coitado. Então decida: essa criança vai me obedecer. Eu vou fazer meu filho me obedecer.
Isso vai custar para mim muitas dificuldades. Pode estar certo disso. Se você tomar a decisão de fazer seu filho obedecer a você desde cedo, isso vai custar a você algumas dificuldades. Com certeza vai custar a ele algumas lágrimas. Eu acho que é por isso que alguns pais e algumas mães lavam a mão e dizem: bem, eu vou deixar correr, porque eu vou me aborrecer e o meu filho vai sofrer. Mas não há caminho fácil para educar como se deve. Então, desde cedo, o mais cedo possível, decida-se a fazer com que seu filho o obedeça, a despeito do que vai custar a você e a despeito das lágrimas que ele vai derramar. Tome este sofrimento pessoal como investimento. Tome essas lágrimas dele como investimento, que ele vai colher lá na frente uma herança preciosa. A obediência é a única realidade espiritual. Porque veja, a fé, ninguém vê a fé por aí. Dá para ver a fé? É o que Tiago diz: você fala que tem fé, eu mostro as obras. A fé sem obras é morta. O que ele quer dizer com isso? Gente, sem obediência não existe fé, não. Você não está obedecendo, meu filho, não existe fé. Não se iluda. Não se iluda com falsos discursos. Está enganando a quem? A você mesmo. Então, sem obediência, a fé não inexiste. A obediência é a realidade da fé. Aliás, a única realidade. A obediência, nós podemos chamá-la de fé visível. A obediência podemos chamá-la de fé em ação. A obediência podemos chamar de fé manifesta. Então, assim como vou treiná-lo a ter confiança, dizendo-lhe sempre a verdade, eu vou treiná-lo a confiar na minha palavra, eu vou treiná-lo a ser obediente. Vai custar alguma coisa, mas é o caminho. Treine-o no hábito de falar sempre a verdade. Treine-o, incentive-o a falar a verdade. Treine-o lembrando da influência do seu próprio exemplo. Então, o que disser, que ele veja sendo feito em você. Não há reforço maior para o ensino do que o exemplo, do que a ilustração, a verdade ilustrada. Finalmente, meu querido, treine, lembrando-se sempre do poder do pecado. O pecado tem um poder muito grande, e é uma força que cedo ou tarde arrastará seu filho ou sua filha para um turbilhão incontrolável. Essa mãe que leva o filho numa rede de televisão e diz: olha, minha filha dorme com o namorado porque eu quero, eu apoio, eu acho isso bonito, eu acho que tem que ser assim. Ela não sabe a devastadora consequência que está semeando naquele pobre coração de menina, 17 anos, e que sabe da vida. E através desse exemplo, quantas e quantas hoje no Brasil inteiro estão falando: a televisão falou isso, que é verdade, agora eu vou começar a fazer assim. Não tenho dúvidas. O poder do pecado é avassalador. E uma vez que o pecado alcança, as marcas ficarão para sempre. É mais fácil prevenir do que remediar. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Em outras palavras, não deixe seu filho no abandono. Não deixe seu filho no abandono. Ele só vai fazer o que é certo se você ensinar. Eu estou convencido de que muitos pais estão muito mais prontos a reconhecer os seus próprios pecados do que os pecados dos filhos. Eu repito, alguns pais estão muito prontos a reconhecer antes os seus próprios pecados do que os pecados dos filhos.
O nosso amor pelos nossos filhos muitas vezes cega o nosso senso de justiça e sensibilidade ao pecado. E nós achamos que aquilo não tem a ver, que aquilo não tem nada, e nós deixamos passar. O sacerdote Eli perdeu seus filhos, porque não os disciplinou no tempo certo. Morreram os dois no mesmo dia. E Deus tirou o sacerdócio de suas mãos e colocou na mão de Samuel. Será que nós vamos esperar que isto aconteça para começarmos a obedecer o que Deus tem a dizer? Ao nosso redor existem trevas. Que haja luz em nossas casas. Se você for para o livro de Êxodo, você verá que uma das pragas, a penúltima praga do Egito, foi trevas. A Bíblia diz que houve trevas no Egito, trevas palpáveis, e nenhum não via o que estava diante de si, um não via o outro. Tais as trevas que prevaleceram no Egito. Mas tem lá um ponto e vírgula e diz: mas na casa dos israelitas havia luz. Que distinção! O país inteiro em trevas, mas na casa dos israelitas havia luz. Trazendo a ilustração para os nossos dias, o nosso mundo está em trevas palpáveis. Ninguém vê nada à frente do seu nariz. Que nas nossas casas haja luz. Pai amado, rogamos-te as bênçãos sobre nós e sobre nossas famílias. Rogamos-te as tuas bênçãos sobre nós e sobre os nossos filhos. Sobretudo rogamos que nos dês uma consciência clara do nosso papel na realização dessas bênçãos. Queremos compreender e aceitar o ensinamento bíblico que as tuas bênçãos sobre as famílias não são automáticas. Elas estão atreladas a alguns atos de obediência, de responsabilidade e de resposta à tua palavra. E não raro, nós mesmos que desejamos as bênçãos, somos aqueles que obstruem a sua realização, porque não praticamos o que tu ensinas em tua palavra. Nós desejamos que nos ensines a que sejamos pais e mães segundo o teu coração, equilibrando a balança da autoridade, a balança da disciplina, com a balança da paciência, do amor e da afeição, equilibrando a balança do preceito, do ensinamento e do exemplo. Que nós sejamos para os nossos filhos estímulo, que nós sejamos para os nossos filhos o seu primeiro evangelista, o seu primeiro pastor, o seu primeiro mestre. Sejamos o seu primeiro educador, nos anos mais abertos, mais maleáveis, mais sensíveis de suas vidas. Dá-nos esta capacidade. Sabemos que não podemos mudar o mundo, mas sabemos que podemos mudar, com tua ajuda, o ambiente do nosso lar. Dá esta bênção, Senhor, para a tua igreja, para que o mundo tenha pelo menos um ponto de referência, um farol na escuridão, por onde se orientar. Nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.